Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Na videoaula de hoje, vou ensinar para vocês como confeccionar a passadeira do modelo do tapete relevo. Para quem não viu a aula do tapete menor, eu vou deixar o link disponível para você na descrição desse vídeo e passando aqui no card sugerido também. A aula do tapete menor, eu trabalhei nas cores cru, salmão e laranja cenoura. Utilizei apenas barbante fio 6, todos são da Crochética. Para você adquirir os barbantes artesanais direto da fábrica, eu vou deixar os telefones de todos os revendedores disponíveis abaixo também na descrição desse vídeo. A Crochética possui cores maravilhosas, o barbante é super macio e todo mês tem uma promoção para você poder adquirir seus barbantes artesanais com precinho super em conta. Para a nossa aula aqui de agora, eu vou estar utilizando esse lilás, porém eu vou ensinar no cru e no lilás também, tá bom? Porque eu tenho a base aqui que eu já ensinei para vocês do tapete menor que eu trabalhei no cru, então eu vou aproveitar o início da aula porque é exatamente igual. Você poderá fazer um lindo jogo de cozinha ou um jogo de quarto. E essa base também você poderá usar para confeccionar um lindo trilho de mesa. Aqui eu vou passar algumas informações para a nossa passadeira. Primeiro, você que já fez o tapete menor, você poderá fazer o seu meio, que é fácil de confeccionar, em qualquer tamanho a sua passadeira. A minha aqui não está finalizada, eu estou apenas na base aqui, como vocês estão vendo. E eu trabalhei, por exemplo, 75 carreiras nessa base aqui. Vou pegar uma fita métrica e vou medir aqui para vocês poderem saber tamanho, tá? Aqui a minha base já está com 98 centímetros. O que acontece? Para você saber o tamanho que você terá que fazer. Para dar certo aqui o bico de acabamento da passadeira, você pode trabalhar qualquer tamanho, desde que as carreiras finalizem em número ímpar. Por exemplo, contando essa primeira carreira aqui fechada, que ela é de número 1, eu trabalhei o total de 75 carreiras aqui. Eu ainda estou finalizando ela, tá? Então, essa é de número 75. A próxima, eu vou fazer um buraquinho e na próxima eu vou trabalhar uma carreira fechada. Então, ela vai dar 77 carreiras no total. E vai dar certinho o bico de acabamento. Para fazer o bico de acabamento, por exemplo, eu estou com um tapetinho aqui mais adiantadinho, para vocês terem uma ideia de outra cor. Depois que a gente faz a parte da base, a gente vai trabalhar uma moldura aqui também. Então, para dar certo, esses lequezinhos que a gente trabalha aqui, ó, pra gente intercalar e não ter que fazer alguma gambiarra para dar tudo certinho, as suas carreiras aqui tem que finalizar em números ímpares. Porque se você finalizar a carreira em número par, vai faltar para fazer um bloquinho ou você vai ter que pular um a menos e não vai dar certo para você fazer a moldura do seu trabalho, tá bom? Se você for fazer um trilho de mesa, você não precisa se preocupar com isso. Você pode fazer de qualquer tamanho, porque aí você não vai ter que fazer essa carreirinha aqui. Porém, se você for fazer a passadeira igualzinho, esse daqui meu tá faltando 3 carreiras para finalizar aqui o bico. Então, para dar certo aqui, ó, para dar tudo certinho assim, ó, os lequezinhos, para você não ter que fazer nenhuma alteração, você sempre tem que finalizar essa carreira que eu mostrei para vocês, que, por exemplo, na minha é a número 75, você finaliza em número ímpar, tá? Aí, o que acontece? O que são os números ímpares aí? Porque às vezes tem pessoas que não saibam. Números ímpares, você tem que finalizar aqui em 1, 3, 5, 7 ou número 9. Como eu finalizei a minha na carreira de número 75, se eu quisesse fazer maior, eu ia terminar 77, ou 79, 81, 83, tá bom? Então, espero que vocês entendam aí de forma fácil como é que a gente vai fazer o bico também. Então, agora, pessoal, é o seguinte, eu vou ensinar para vocês a passadeira, mas por que eu já não trouxe a passadeira pronta aqui para o canal? Porque eu vou confeccionar apenas um trilho de mesa. Mas como tem muito pedido aqui da aula da passadeira, eu já vou aproveitar e vou ensinar aqui para vocês, tá bom? Então, eu não vou fazer o bico nessa base aqui, porque o bico a gente já tem aula, é só seguir a aula do tapete relevo. Então, eu vou ensinar a passadeira apenas a base, aí você vai lá na segunda videoaula, onde eu ensino do tapete relevo que tem um biquinho de acabamento, e aí você finaliza
com o biquinho aqui, tá vendo? Então, na segunda videoaula, você vai aprender a fazer o biquinho de acabamento, que já tem a videoaula no canal. Então, pessoal, para você saber o tamanho, eu medi ali com vocês que deu 1 metro, certo? Para fazer a passadeira. Então, agora, a gente vai medir aqui quanto que fica essa parte do biquinho, que é a parte aqui da moldura, que é essa carreira de bloquinhos, e mais as carreiras aqui finais, que são 2 de salmão e 3 aqui, ó, do laranja cenoura, que no caso eu fiz dessa cor. Então, aqui, gente, deu que tem 8 centímetros. Então, eu sei que na minha tensão de pontos, por exemplo, do tamanho que eu fizer aqui a minha base para fazer a passadeira, eu vou aumentar 16 centímetros depois do resultado final. O que são os 16 centímetros que eu irei aumentar? São os 8 centímetros aqui de um lado e os 8 centímetros de bico aqui do outro, tá bom? Caso você já tenha feito seu tapete menor, aí você mede lá quantos centímetros que deu. Essa parte daqui, ó, que eu acabei de mostrar pra vocês, que é a parte do bloquinho e a parte aqui do bico, tá vendo? O meu deu 8 centímetros. Como eu vou aumentar de um lado e de outro, eu vou ter 16 centímetros a mais. Então, quando você finalizar aqui a sua base, você sabe que você vai medir aqui e aí você vai ter 16 centímetros a mais, certo? Nessa carreira aqui, ó, de 75, a minha vai ficar com aproximadamente 1,20 m, tá bom? Então, já que eu passei todas as informações aqui pra vocês, depois eu vou deixar na descrição quanto que eu gastei para confeccionar a base desse tamanho, tá bom? Eu vou dar início, então, ao nosso passo a passo. Então, vamos lá. E para trabalhar com o fio número 6, vamos precisar da agulha de crochê número 3,5. Para dar início ao trilho de mesa, eu vou estar utilizando o barbante artesanal da Crochética no fio número 6, na cor lilás. Eu vou retirar meu novelo do rótulo e já vou dar início aqui ao meu trabalho. Como eu já tenho o início aqui gravado com a cor cru, eu vou iniciar com o cru, tá? Mas não se preocupe, é igualzinho o trilho na cor lilás. Então, pessoal, vou começar aqui. Para utilizar o fio número 6, vamos precisar da agulha de crochê número 3,5. Para darmos início, então, ao nosso tapete, eu vou estar utilizando o barbante fio número 6 e a agulha para crochê número 3,5. Eu vou começar fazendo um cordão com 67 correntinhas. Não faça suas correntes apertadas. Eu vou trabalhar aqui, então, 67 correntinhas e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já trabalhei um cordão com 67 correntes. Agora, eu vou laçar o fio e vou voltar na 5ª correntinha, contando a partir da primeira aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Na 5ª corrente, eu vou fazer um ponto alto. E sigo fazendo agora um ponto alto em cada correntinha, até chegar no final da carreira. Então, vamos trabalhar agora ponto sobre ponto. Um ponto alto para cada correntinha aqui de base. Eu vou dar uma pequena adiantada aqui e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já dei uma pequena adiantada aqui, trabalhando um ponto alto para cada corrente aqui da base. Se você for contar a argolinha aqui, ó, como primeiro ponto, vamos ter 64 pontos aqui no total, tá bom? Contando com essa argolinha aqui do início, que a gente tem uma correntinha para ser a base e 3 correntes para ser o primeiro ponto alto. Finalizado o último ponto, então, a gente vai virar o nosso trabalho aqui. Para dar início, eu vou voltar pela frente no mesmo pontinho e vou trabalhar um ponto baixo mais alongado e uma corrente para ser equivalente ao primeiro ponto. Se você quiser subir com 3 correntinhas, você pode subir também. Fazendo assim, fica mais bonito e mais estruturado o nosso trabalho. Para iniciar aqui agora, essa vai ser a carreira mais difícil do nosso trabalho. O restante é super fácil. Por que eu falo mais difícil? Porque essa carreira ela é contada e o restante nem precisa contar nada depois.
Para iniciar, a gente vai fazer 4 pontos. Esse é o nosso primeiro ponto. O ponto baixo em uma correntinha equivalente ao primeiro ponto. Então, no próximo, eu vou trabalhar o segundo ponto alto. No próximo, o terceiro. E no próximo, eu vou completar o meu quarto e último ponto alto aqui. Sempre a gente vai ter, no nosso tapete agora, 4 pontos no início, 4 pontos no final. Para iniciar aqui os nossos espaços, vamos trabalhar 3 espaços com 2 correntes, pulando 2 pontos de base. Então, eu vou iniciar fazendo 2 correntinhas e vou pular 2 pontos altos de base. No terceiro ponto seguinte, trabalho um ponto alto, formando o primeiro espacinho. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base. No próximo ponto, trabalho um ponto alto, completando assim o segundo espaço. Trabalho 2 correntes, pulo 2 pontos de base. No próximo ponto, trabalho um ponto alto. Finalizei aqui, então, os 3 espaços de 2 correntes, pulando 2. Aqui agora, a gente vai trabalhar 2 espaços com apenas uma corrente, pulando um pontinho de base. Então, você vai fazer uma corrente, vai laçar o fio, pula só um ponto, no próximo, trabalha um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto. No próximo, trabalha um ponto alto. Toda vez agora que você finalizar os 2 espacinhos de uma corrente pulando um ponto, você vai fazer um espaço de 2 correntes pulando 2. Então, eu vou trabalhar 2 correntinhas, vou laçar o fio, vou pular 2 pontos de base. No próximo, trabalho um ponto alto. Quando eu finalizo o espacinho de 2 correntes, eu vou fazer 2 espaços com apenas uma correntinha. Então, eu vou fazer uma corrente, pulo um ponto. No próximo, trabalho um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto. No próximo, um ponto alto. Vai ficar dessa forma aqui. Agora, a gente vai fazer o espaço de 2 correntinhas. Faça 2 correntes, pule 2 pontos. No próximo, trabalhe um ponto alto. Finalizado um espaço de 2 correntes, vamos trabalhar 2 espacinhos de apenas um. Então, faça uma corrente, pule um ponto. No próximo, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto. No próximo, um ponto alto. Finalizados 2 espaços de uma corrente, vamos fazer um com 2 correntinhas. Fez 2 correntes, pula 2 pontos. No próximo, trabalha um ponto alto. Vamos repetir, então, os 2 espacinhos com apenas uma correntinha. Então, trabalhe uma corrente, pule um ponto. No próximo, trabalhe um ponto alto. Uma corrente, pule um ponto. No próximo, trabalhe um ponto alto. Finalizados 2 espacinhos com uma corrente, vamos trabalhar um com 2 correntinhas. Então, feito 2 correntes, pulamos 2 pontos. No próximo, trabalhe um ponto alto. Novamente, vamos fazer os 2 espacinhos com uma correntinha. Então, trabalhe uma corrente, pule um ponto. No próximo, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto. No próximo, um ponto alto. Vamos fazer agora o intervalo de 2 correntinhas. E pula 2 pontos de base. No próximo, trabalhe um ponto alto. Aqui eu vou fazer agora o último 2 espacinhos de uma correntinha. Então, vou fazer uma corrente, pula um ponto. No próximo, trabalha um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto. No próximo, um ponto alto. Uma corrente. Aqui, pessoal, eu vou trabalhar 3 espacinhos de 2 correntinhas, igual a gente fez no início, tá? Então, aqui, ó, contando aqueles conjuntinhos que a gente fez de uma correntinha, vamos ter 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando você finalizar aqui, ó, trabalhou o intervalo e os 2 espacinhos, aqui a gente já vai fazer 2 correntinhas. Então, já fiz uma, vou fazer mais uma e vou pular 2 pontos. No próximo, trabalho um ponto alto. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos. No próximo, um ponto alto. Trabalho 2 correntes, pulo 2 pontos. No próximo, faço um ponto alto.
Note que vai ficar igualzinho a gente fez no início. No início, a gente tem 3 espaços de 2 correntinhas e os 4 pontinhos, certo? Então, para finalizar, eu já tô no terceiro espaço de 2 correntes e sobrou os 3 pontos, onde vamos fazer ponto alto agora para cada ponto alto feito, para completar os 4 pontos aqui no final da carreirinha. Então, já trabalhei 3, venho por dentro aqui da correntinha para poder fazer o último ponto. Aí, a nossa carreira vai ficar finalizada dessa forma aqui. Eu fiz a carreira inteira com vocês para todo mundo fazer e ninguém ter nenhuma dúvida. Agora, a gente vai dar início à próxima carreirinha. Para fazer a próxima, a gente vai virar o nosso trabalho. Virou o trabalho, para iniciar, a gente volta no mesmo pontinho que a gente acabou de fazer, trabalha um ponto baixo e uma corrente para ser equivalente ao primeiro ponto. Em todas as carreiras agora, vamos ter 4 pontos no início e um intervalo de 2 correntinhas. Então, já trabalhei o primeiro ponto, no próximo eu faço o segundo, no próximo o terceiro e no próximo eu completo o 4º ponto. Sempre que eu finalizar os 4 pontos, eu vou trabalhar 2 correntes e um ponto alto sobre esse ponto aqui. Então, vou fazer 2 correntinhas e um ponto alto sobre o ponto alto aqui da carreira anterior. Então, sempre no início e no final, a gente vai ter aqui, ó, um intervalo aqui no final e 4 pontos altos para ficar igualzinho aqui no início, tá? Aqui agora é super fácil. Eu vou laçar meu fio agora sem fazer correntinha, vou pular o segundo espaço, vou vir no terceiro espacinho e no terceiro espaço eu vou trabalhar 4 pontos altos. Quando você finalizar os 4 pontos altos, faça 2 correntes, volte no mesmo espacinho e trabalhe mais 4 pontos. Vamos fazer leques. Cada um dos nossos leques vai ter sempre 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos. Vai ficar dessa forma aqui, o nosso primeiro lequezinho. Agora, a gente já demarcou onde vai ser os nossos leques. Vai ser sempre no intervalo de 2 correntinhas que a gente fez anteriormente. Então, aqui, quando você for finalizar, a gente vai ter um lequezinho aqui ao lado do último conjuntinho que a gente fez aqueles 2 espacinhos de uma correntinha. E vai ficar igual aqui tanto no início quanto no final aqui de cada carreirinha. Agora, sempre que você finalizar aqui, ó, o lequezinho nessa carreira, a gente vai pular esses 2 espacinhos de uma corrente e vai direto pro intervalo de 2 correntinhas. Nele, você vai fazer o próximo leque, trabalhando 4 pontos altos. Quando você finalizar os 4 pontos, faça 2 correntes, volta no mesmo espacinho e trabalha 4 pontos altos. Então, todos os nossos leques vão ter 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos. Vai ficar assim. Agora, já tá marcadinho. Você vai pro próximo espacinho de 2 correntes e vai fazer o próximo leque. Então, você vai pular esses 2 espacinhos de uma corrente, vai vir naquele intervalo que fizemos de 2 correntinhas, e nele você vai trabalhar o próximo lequezinho aqui. Fazendo os 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos no mesmo lugar. Com o leque aqui, ó, finalizado, para fazer o próximo, é super fácil. Você vai direto pro próximo intervalo de 2 correntes e nele você vai fazer o próximo lequezinho. Vamos ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leques. Então, vou fazer aqui, ó, mais 2. E quando eu estiver finalizando aqui, eu volto para mostrar para vocês como é que vai ficar, para ninguém ter nenhuma dúvida. Sempre aqui no intervalo de 2 correntinhas que a gente fez anteriormente, tá bom? Quando eu completar aqui o 6º lequezinho, eu volto para mostrar onde a gente vai fazer o leque de número 7, tá bom? Vou dar uma pequena adiantada aqui e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já dei uma pequena adiantada. Eu só fiz o lequezinho aqui, ó,
entre aquele espacinho de 2 correntinhas. Então, já trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou fazer o de número 7 junto com vocês para a gente finalizar essa carreirinha. Então, eu vou laçar o fio direto após finalizar o último leque e vou pular aqui, pessoal, os 2 espacinhos de uma corrente. E vou vir aqui, ó, no próximo intervalinho de 2 correntinhas, para poder fazer o leque de número 7, que é o último lequezinho aqui da nossa carreira. Então, nele, eu vou trabalhar os 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos no mesmo espacinho. Vai ficar sobrando, pessoal, os 2 espacinhos aqui, sem trabalhar neles, quando você finalizar o seu leque de número 7. Só que, lembra que eu falei que a gente vai ter sempre um espacinho de 2 correntes e 4 pontos altos? No início e no final? Só que aqui a gente faz 4 pontos e o espacinho. E quando a gente vai finalizar, a gente finaliza com o espaço e 4 pontos altos. Então, agora você vai laçar o fio e vai trabalhar um ponto alto aqui, ó, no ponto seguinte. Então, você vai laçar o fio e vai trabalhar um ponto alto aqui nesse próximo ponto. Vai fazer 2 correntinhas, vai vir no primeiro ponto alto dos 4 e trabalha ponto sobre ponto agora para finalizar os 4 pontos aqui da nossa carreirinha. Então, vou fazer os 4 pontos altos, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito. Como eu iniciei com ponto baixo e uma correntinha, sempre que eu for fazer o ponto alto, eu vou vir dentro da correntinha e vou trabalhar um ponto alto. Então, aqui a carreira ficou finalizada e ficou exatamente assim, ó. Agora, vamos dar início à próxima carreira, onde vamos iniciar o relevo. E aqui não se preocupe que não terá avesso e nem direito, vai ser sempre a mesma repetição a partir de agora, até dar o tamanho necessário aí do seu trabalho. Você vai virar aqui o seu trabalho, e aqui ou você sobe com 3 correntinhas, ou você faz igual eu mostrei para vocês. Volta aqui pela frente, faz o ponto baixo e uma corrente para ser equivalente ao primeiro ponto. Sempre vamos iniciar com 4 pontos altos. Então, aqui no início, a gente faz ponto sobre ponto, até completar os 4 pontos iniciais. Toda vez que você finalizar os 4 pontos, você vai trabalhar 2 correntinhas e um ponto alto no próximo ponto, sempre formando um espacinho aqui após os 4 pontos altos. Finalizado aqui o espacinho, agora a gente vai dar início ao relevo. E sempre a gente vai pegar o relevo da mesma forma. Eu vou explicar aqui para vocês primeiro, para depois fazer o relevinho. A gente tem os 4 pontos altos no leque, 2 correntes e 4 pontos, certo? Sempre a gente vai subir aqui nesses 4 pontos, fazendo o relevo no segundo ponto alto subindo e no quarto ponto subindo. Quando você finaliza o relevo no segundo e no quarto ponto, dentro do intervalo de 2 correntes, você vai trabalhar 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E para descer, como o nosso relevo vai ficar espelhado, você vai fazer no primeiro ponto descendo e no terceiro ponto, certo? Finalizado o relevo no primeiro e no terceiro ponto, você vai direto para o próximo lequezinho e vai trabalhar a mesma repetição que vamos trabalhar aqui no primeiro. Você vai fazer um relevo no segundo e no quarto ponto. Finalizado o relevo, dentro do espacinho, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Aí, você vai fazer um relevo no primeiro ponto descendo e no terceiro ponto. Agora que eu expliquei para vocês, eu vou mostrar como é que a gente vai fazer. Quando você finaliza aqui o seu espaço, você já laça o fio para trabalhar o ponto alto. Para fazer o relevo, a gente vai sempre pegar assim, ó, por debaixo do ponto, na direção do segundo ponto dos 4 pontos subindo. Aí, você vai buscar o fio e vai trabalhar o ponto alto. Aí, ele vai ficar em relevo assim no trabalho. Você vai laçar o fio novamente e vai vir agora no quarto ponto subindo. Então, você vai pular o próximo ponto. No quarto ponto, você vai trabalhar o segundo ponto, que é o segundo ponto em relevo. Você vai laçar o fio e agora, no intervalo de 2 correntes, você sempre vai trabalhar 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo espacinho. Quando você finalizar aqui dentro do espacinho, os 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, você vai laçar o fio,
vai pegar por debaixo do ponto e vai trabalhar um relevo agora no primeiro ponto alto descendo. Vai laçar o fio, vai pular um ponto, vai vir no terceiro ponto alto descendo e vai trabalhar o próximo ponto em relevo. Note, pessoal, que a gente continuou com o mesmo detalhe do leque. Vamos ter 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos. Agora, vamos trabalhar no segundo leque. E tudo que a gente fez no primeiro, vamos fazer em todos os outros também. Você vai laçar o fio direto, vai sempre no segundo ponto alto subindo. A gente sempre tem 4 pontos. Você vem no segundo ponto, passando assim, ó, por debaixo do ponto, trabalha o ponto em relevo. Fez o ponto em relevo no segundo ponto, você vai pular o próximo. No quarto ponto alto, você vai trabalhar o segundo ponto alto em relevo. Dentro do espacinho de 2 correntes do leque, você vai fazer 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo espacinho. Finalizado aqui, para descer nos 4 pontos altos, você laça o fio, faz o relevo no primeiro ponto alto. Laça o fio, pula o próximo, vem no terceiro ponto alto descendo e trabalha o próximo ponto em relevo. Aí, vai ficar assim o detalhe do seu trabalho. Finalizado aqui o segundo detalhe, você viu que é a mesma repetição que fizemos no primeiro. Vamos repetir, então, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo. Igualzinho, viu? Em todos, você vai laçar o fio direto. Sempre a gente tem os 4 pontos subindo. Você vai fazer sempre o relevo no segundo ponto alto. Finalizado o primeiro relevo, você laça o fio, vem no quarto ponto subindo, sempre passando a agulha assim por debaixo para trabalhar o relevo. No quarto ponto, faz o segundo em relevo. No intervalo de 2 correntinhas, sempre vamos trabalhar 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos no mesmo espacinho. Para descer nos 4 pontos, trabalha o relevo no primeiro ponto alto, laça o fio, vem no terceiro ponto alto dos 4 descendo e trabalha o último ponto em relevo. Então, sempre vai continuar com os 4 pontos, 2 correntes e 4 pontos, que é a mesma quantidade do leque inicial que fizemos aqui na primeira carreirinha do leque. Como aqui é apenas a sequência de repetição, eu vou completar aqui os meus relevos até chegar no 6º lequezinho. Quando eu estiver indo para o 7º leque, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já estou finalizando aqui. Tudo que eu fiz com vocês no início, vamos repetir em todos os outros leques também, vai ser exatamente igual. Então, sempre aqui você vai laçar o fio e vai trabalhar um relevo, passando a agulha por debaixo do segundo ponto dos 4 pontos que a gente tem aqui e vai trabalhar o primeiro ponto em relevo. Laça o fio, vai vir no 4º ponto subindo e nele você vai trabalhar o segundo ponto alto aqui em relevo. Dentro do espacinho de 2 correntes, sempre vamos trabalhar 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos no mesmo espacinho. Finalizado aqui, então, os 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo espacinho, para descer nos 4 pontos, você vai trabalhar o relevo no primeiro ponto alto descendo, vai laçar o fio e agora vai pular um ponto no terceiro ponto alto, você vai trabalhar o último ponto em relevo. Aí, vai ficar assim. E para finalizar, a gente sempre vai finalizar com um intervalo de 2 correntes e 4 pontos altos. Então, agora, para fazer o ponto alto, você vai vir no ponto alto ao lado das correntinhas e vai trabalhar um ponto alto. E feito o ponto alto, faça 2 correntinhas, vai lá no primeiro ponto alto dos 4 e aqui é só fazer ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Como o nosso primeiro ponto foi um ponto baixo e uma correntinha, para fazer o 4º ponto, você sempre vai vir dentro aqui do intervalo de uma correntinha, que a gente fez o ponto baixo e uma corrente, para fazer o último ponto, finalizando a carreira, ficando assim.
A partir de agora, todas as carreiras serão exatamente iguais. Não vai ter diferença de avesso e direito, é super fácil. Para iniciar, vire o trabalho e sempre a gente vai dar início fazendo ponto baixo e uma correntinha aqui no primeiro ponto. Finalizou o ponto baixo e uma corrente para ser equivalente ao primeiro ponto, já vem no próximo ponto, trabalha um ponto alto e segue fazendo ponto sobre ponto até finalizar os 4 pontos do início aqui de cada uma das carreiras. E você lembra, finalizou os 4 pontos, já faz 2 correntes e um ponto alto no próximo ponto. Porque sempre para iniciar a carreira, a gente vai ter os 4 pontos altos e um intervalo de 2 correntinhas. Aqui a gente vai trabalhar a repetição que a gente fez anterior. Lembra que a gente continua aqui, ó, com 4 pontos altos, 2 correntes, 4 pontos altos. Em cada um aqui dos detalhes, a gente tem um leque. Então, você vai trabalhar o relevo no segundo e no quarto ponto. Vai fazer 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no espacinho. E para descer nos 4 pontos, o relevo será no primeiro e no terceiro ponto. Então, agora você vai laçar o fio direto, vai pular o primeiro ponto aqui, vai vir no segundo ponto dos 4 subindo e vai trabalhar o primeiro ponto em relevo. Laça o fio, pula um ponto, vem no quarto ponto aqui. Trabalha o segundo ponto em relevo. Dentro do espacinho de 2 correntes, faça 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo espacinho. Finalizado aqui, lace o fio, vem no primeiro ponto alto e trabalha um ponto em relevo. Laça o fio agora, vem no terceiro ponto e trabalha o segundo ponto em relevo descendo e vai ficando assim. Agora, tudo que a gente fez no primeiro detalhe, vamos fazer nos outros. É super simples, você vai laçar direto, aqui a gente tem os 4 pontos subindo. Você passa assim por baixo e vem no segundo ponto, trabalha o ponto em relevo. Vai pular um ponto, vai vir aqui no quarto ponto subindo, trabalha o segundo ponto em relevo. Dentro do espacinho, você vai trabalhar 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Finalizados aqui os 2 pontos altos, você vai laçar o fio para descer nos 4 pontos, trabalha um relevo no primeiro ponto alto, vai laçar o fio e no terceiro ponto alto. Então, pessoal, como aqui é apenas uma sequência de repetição, eu vou fazer tudo que eu mostrei para vocês nesses 2 primeiros, até chegar aqui no último, porque é sempre a mesma repetição. Quando eu estiver finalizando, eu retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já estou finalizando aqui. Esta é a nossa 5ª carreirinha, contando a partir da primeira carreira fechada, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas. Estou no meu último detalhe aqui, que é o de número 7. Sempre a gente tem 4 pontos, 2 correntes e 4 pontos aqui em cada desenho. Então, sempre aqui você vai vir no segundo ponto subindo e vai trabalhar o ponto em relevo. E agora, você vai pular o próximo ponto, no quarto ponto, vai trabalhar o próximo ponto em relevo. Dentro do espaço de 2 correntes, vamos sempre fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos aqui no mesmo espacinho. E para descer aqui, a gente trabalha um relevo no primeiro ponto alto, vai laçar o fio, pula um ponto, vai vir no terceiro ponto descendo e vai trabalhar o relevo. Para finalizar, como eu expliquei anteriormente, sempre a gente vai fazer um ponto alto no ponto alto anterior. E após fazer o ponto alto sobre o ponto alto, você vai trabalhar 2 correntes. Vai vir no primeiro ponto alto dos 4 e trabalha o primeiro ponto alto, que você vai fazer ponto sobre ponto. Então, sempre para iniciar e para finalizar, vai ser da mesma forma. A gente inicia com os 4 pontos altos e um espaço de 2 correntes,
E para finalizar, a gente finaliza com um espaço e os 4 pontos altos aqui. Finalizado os últimos 4 pontos, a gente sempre vai trabalhar uma mesma repetição. Tanto faz, como eu já falei, do direito ou do avesso do trabalho. Você vai virar, virou, para iniciar, inicia com um ponto baixo, mais alongado, e uma corrente para ser equivalente ao primeiro ponto. E sempre a gente vai fazer ponto sobre ponto aqui, trabalhando os 4 pontos altos do início aqui do nosso trabalho. Finalizados os 4 pontos, vamos trabalhar o espaço de 2 correntes. Então, faça 2 correntinhas e um ponto alto no ponto alto seguinte. Finalizados os 4 pontos e o espacinho, vamos dar continuidade aos desenhos dos relevos aqui. E sempre a gente vai trabalhar da mesma forma. A gente vai laçar o fio. Como a gente sempre trabalha os 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos, a gente pula o primeiro ponto, vem no segundo ponto subindo, e no segundo ponto, trabalha um ponto em relevo. Laço o fio, pula um ponto. No quarto ponto subindo, trabalha o segundo ponto em relevo. Dentro do espaço de 2 correntes, você vai fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos aqui no mesmo espacinho. Finalizados os 2 pontos altos, para descer, você vai trabalhar o relevo no primeiro ponto alto descendo, vai laçar o fio, vai vir no terceiro ponto descendo e vai fazer um ponto alto. Então, aqui, como você viu, a gente pega da mesma forma. Não vai ter diferença se você tiver do avesso da peça ou do lado direito. Aí, você já laça direto, tem os 4 pontos subindo aqui novamente do próximo lequezinho. Então, você vai sempre vir no segundo ponto e vai trabalhar o ponto em relevo. Laça o fio, vem no quarto ponto, trabalha o segundo ponto em relevo. Dentro do espacinho, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo espacinho. E para finalizar esse desenho aqui, ponto alto em relevo no primeiro ponto descendo, laço o fio, ponto alto em relevo no terceiro ponto. E assim você vai fazer em todos os outros desenhos aqui. Quando você finalizar aqui todos os seus desenhos, você vai fazer o ponto alto sobre o ponto alto, 2 correntes e ponto alto para cada ponto alto feito, porque sempre para iniciar a gente tem 4 pontos e um espacinho, e para finalizar um espacinho e 4 pontos altos. Você vai fazer aqui até dar o tamanho que você queira. Uma dica aqui é que você deixe as suas carreiras aqui, dessas que a gente trabalha em relevo, de número ímpar, para depois dar tudo certinho no final, tá bom? Então, pessoal, eu vou fazer várias carreiras assim, sempre trabalhando. Finalizado aqui o espacinho, você vai virar, vai começar da mesma forma. Ponto baixo, uma corrente, vai finalizar aqui os 4 pontos. Faz 2 correntes, um ponto alto, e aqui você vai trabalhar da mesma forma. Vai fazer o relevo sempre que for subir no segundo e no quarto ponto. Dentro do espacinho, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. E para descer, o relevo vai ser no primeiro e no terceiro ponto. Como são carreiras de repetições, eu vou dar uma mega adiantada para não ficar muito repetitivo até dar o tamanho necessário do meu trilho. Quando eu estiver finalizando aqui, retorno para mostrar certinho para vocês quantas carreiras que eu fiz para o tamanho que eu quero fazer. Então, eu vou fazer aqui a base do meu trilho e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já deu uma mega adiantada aqui, então, na produção. Já estou finalizando aqui a minha base. Aqui, pessoal, depende do tamanho que você quer fazer a sua passadeira ou o seu trilho de mesa. Você pode fazer quantas carreiras você preferir aqui nessa parte do início, que é a nossa base. O que que a gente tem que se atentar aqui para poder fazer? Terminar as carreiras em números ímpares. Por quê? Porque se você for fazer a passadeira, por exemplo, para dar certo o biquinho de acabamento. Então, se você for fazer o biquinho, estilo na passadeira, se você for trabalhar a passadeira do modelo relevo,
Aí o ideal é que você faça as carreiras aqui em números ímpares. Nessa base aqui, eu trabalhei o total de 75 carreiras, contando desde a primeira carreira fechadinha aqui, ó, sem contar a de correntinhas. Então, contando assim, ó, eu trabalhei 75 carreiras. Por quê? A próxima eu vou fazer essa de buraquinhos e a próxima fechadinha. Terminando a carreira aqui em número ímpar, vai dar certo para a gente poder fazer. Vou pegar aqui um tapetinho que eu estou mais adiantada, para poder fazer assim, ó, o lequezinho no canto da passadeira e os bloquinhos. Se você quiser ver se vai dar certo também, como que você faz? Vou pegar aqui o meu trilho, que é a passadeira. E aí, nessa primeira carreira fechada, vamos ter um lequezinho. Aí, você sabe que aqui vai ter um leque. Então, a próxima carreira você vai pular, na próxima vai ter um bloquinho. Aí, você pode fazer assim, bloquinho, pula, bloquinho, pula, bloquinho, pula, bloquinho, pula. E você vai seguindo assim para você ver se vai dar certo no final. Aqui no meu, o que acontece? Eu vou ter aqui nessa carreira que eu estou finalizando, ela é a de número 75. Lembrando que você pode fazer com outras quantidades, desde que finalize aqui em número ímpar. Tem pessoas que não sabem, pessoal, como é terminar a carreira em número ímpar. Gente, finalizando em 1, 3, 5, 7 ou 9, tá bom? Então, aqui, por exemplo, eu finalizei na carreira número 75. Se você quiser fazer maior, pode ser na 77. Se você quiser, pode ser na 79, na 81. Então, sempre finalize aqui em número ímpar, tá bom? Então, aqui, pessoal, estou finalizando essa daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês no tapetinho, pra vocês poderem entender. Que já tem a moldura aqui, ó. Essa vai ser onde vai ter um bloquinho. Na próxima carreira, que é de buraquinho, a gente vai pular. E na fechadinha, a gente vai ter o nosso leque do cantinho. Então, fazendo dessa forma, para você trabalhar uma moldura aqui, ó, no seu trilho ou na sua passadeira, dá certinho, tá bom? Então, pessoal, se você for fazer a passadeira do modelo relevo, você vai fazer, depois que você finalizar aqui, igualzinho no tapete, tá bom? Então, agora a gente vai finalizar aqui, que eu já expliquei para ninguém ter nenhuma dúvida, que você pode fazer de qualquer tamanho. Eu trabalhei o total de 75 carreiras. Lembrando que eu já expliquei no início do vídeo, você poderá fazer de qualquer tamanho aqui, desde que você finalize suas carreiras em número ímpar, tá? Para dar certo depois, por exemplo, para você fazer bloquinho aqui, ó. Em um você faz o bloco, no outro pula. Um bloco, pula. Para dar certo a moldura final aqui do seu trabalho, tá bom? Então, aqui, estou finalizando a de número 75, fazendo os relevos da mesma forma. Sempre eu trabalho o relevo no segundo ponto subindo e no quarto ponto subindo. E no meio, onde eu tenho as duas correntinhas, eu vou trabalhar 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos no mesmo espacinho. E agora, para descer, eu vou trabalhar um relevo no primeiro ponto alto descendo e depois no terceiro ponto. Finalizado o último relevo, agora eu trabalho um ponto alto sobre o ponto alto, faço 2 correntes, vou lá no próximo ponto alto e vou fazer ponto sobre ponto para poder finalizar. Essa carreira que eu fiz é a de número 75. Agora, na próxima carreira, eu irei fazer a carreira de número 76. Ela é uma carreira de número par. Então, se você for fazer de qualquer quantidade que você quiser, você finalize a última carreira aqui em número ímpar, que pode ser 77, 79, 81, 83, a quantidade que você quiser fazer aí no seu trabalho, tá? Agora, eu vou virar e agora eu vou trabalhar o ponto baixo no mesmo ponto e uma corrente para ser equivalente ao primeiro ponto. E onde eu tenho esses 4 pontos nessa carreira, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto feito. Igual a gente estava fazendo anteriormente, ponto sobre ponto. Finalizei o ponto sobre ponto, eu vou trabalhar aquela primeira carreira que a gente fez de buraquinhos. A gente trabalhou a carreira fechada e fez a de buraquinhos.
Então, eu vou trabalhar essa carreira de buraquinhos agora, antes de fazer a toda fechadinha. Iniciamos com 3 buraquinhos de 2 correntes, certo? Então, a gente vai iniciar agora o primeiro buraquinho. Vamos fazer 2 correntes e um ponto alto no primeiro ponto alto a seguir, ficando assim, formando o primeiro espaço de 2 correntinhas. Trabalhe 2 correntes e você vai pular 2 pontos de base. No terceiro ponto subindo, você vai trabalhar um ponto alto, formando assim o segundo espaço, utilizando 2 correntinhas. Trabalha 2 correntes e agora você vai pular o ponto alto seguinte, as 2 correntinhas e o primeiro ponto alto descendo. Você vai vir no segundo ponto descendo e nele você vai trabalhar um ponto alto, finalizando assim os 3 espaços de 2 correntinhas. Agora, a gente vai fazer aqueles 2 espacinhos com apenas uma correntinha. Então, vou fazer uma corrente e agora eu vou pegar no meio, entre o desenho que eu tenho descendo e o desenho que eu tenho subindo. Então, eu vou pular esses 2 pontos e vou vir no meio aqui do intervalo dos leques. Vai ficar assim. Trabalho uma corrente e vou pular esses 2 pontos subindo. Eu vou vir aqui no terceiro ponto desses 4 subindo e vou trabalhar um ponto alto. Finalizei os 2 intervalinhos de uma corrente. Agora, a gente vai trabalhar um intervalo de 2 correntes. A gente vai repetir igualzinho a gente fez nessa carreira aqui inicial. Quando a gente trabalha aqui, ó, 3 intervalos de 2 correntes, a gente trabalhou 2 de 1 e a gente fez 1 de 2. 2 de 1, 1 de 2. A gente vai repetir igualzinho aqui nessa parte de cima para poder finalizar. Então, agora eu vou trabalhar 2 correntes e vou pular o ponto alto, as correntinhas e o primeiro ponto descendo. Eu vou vir no segundo ponto descendo e vou trabalhar um ponto alto. Vai ficar assim. Trabalhe uma corrente e agora você vai fazer da mesma forma. Entre um intervalo de um leque e outro, você vai trabalhar um ponto alto. Faça uma corrente, pule os 2 pontos. Você vai vir no terceiro ponto subindo e vai fazer um ponto alto. Trabalhe 2 correntes agora. Você vai pular o ponto alto, 2 correntes e o primeiro ponto descendo. Você vai vir no segundo ponto descendo e vai trabalhar um ponto alto. Note que agora é uma repetição. Sempre que a gente trabalha os 2 intervalos de uma corrente, vamos fazer um com 2 correntinhas. Fez um com 2 correntes, vamos fazer 2 intervalos com uma correntinha, igual a gente fez aqui. Então, você vai trabalhar uma corrente, vai vir entre um leque e outro aqui e vai trabalhar um ponto alto. É como se a gente pulasse os 2 pontos e fizesse entre aqui, ó. Faça uma corrente, vem no terceiro ponto subindo e trabalha um ponto alto, ficando assim. Agora, você vai trabalhar 2 correntes, vai lá no segundo ponto descendo, trabalha um ponto alto. Faça uma corrente, vem entre aqui um leque e outro, trabalha um ponto alto. Faça uma corrente. Você vai pular os 2 pontos subindo, vai vir no terceiro ponto e vai trabalhar um ponto alto. Aí, vai ficando assim. Sempre aqui no leque, a gente vai fazer 2 correntes e vai vir no segundo ponto descendo. Você vai pular o ponto alto, as correntinhas, o primeiro ponto, vai vir no segundo ponto e vai fazer um ponto alto. Agora, uma corrente. Entre um leque e outro, um ponto alto. Uma corrente, pula 2 pontos, no terceiro ponto subindo, trabalha um ponto alto. Faça 2 correntes, vai lá no segundo ponto descendo, trabalha um ponto alto. Fica assim. Faça uma corrente, um ponto alto entre o leque e outro. Uma corrente, você vai pular os 2 pontos, no terceiro ponto subindo, trabalha um ponto alto. Agora, para finalizar aqui, a gente vai fazer aqueles 3 espaços com 2 correntinhas, igual a gente fez aqui no início. Então, eu vou trabalhar 2 correntes e vou lá no segundo ponto descendo e vou trabalhar um ponto alto. Faço 2 correntes. Vou no ponto alto, que é aquele que a gente sempre estava fazendo aqui,
e vamos trabalhar um ponto alto, formando o segundo espaço de duas correntes. Faça duas correntes, vai no primeiro ponto alto a seguir, trabalha um ponto alto. Assim a gente finaliza a nossa carreirinha de espacinhos aqui, ó. É só fazer o ponto sobre ponto agora para poder finalizar a carreira. Essa carreira que eu estou finalizando, no meu é a de número 76. Lembrando que você pode fazer de qualquer tamanho. Vou virar agora e a minha última carreirinha vai ficar ímpar, igual eu expliquei para vocês. Vai ser a de número 77, é a última carreirinha que vamos fazer aqui para poder trabalhar uma moldura, por exemplo. Então, aqui eu já vou iniciar fazendo um ponto baixo e uma corrente. E vou trabalhar o ponto alto para cada ponto alto feito. E toda essa carreira vai ser ponto sobre ponto. Como assim? Onde eu tiver as duas correntes, eu vou fazer dois pontos altos. Eu vou pegar por fora. Então, eu trabalho dois pontos altos, onde eu tenho um intervalo de duas correntinhas. Onde eu tenho um ponto alto, eu trabalho um ponto alto. Onde tenho duas correntes, dois pontos altos. Onde tenho um ponto alto, um ponto alto. Onde tenho duas correntes, dois pontos altos. Onde tenho um ponto alto, um ponto alto. E em todo lugar onde eu tiver uma corrente, eu vou fazer apenas um ponto alto. Vai ficar com a mesma quantidade de pontos que trabalhamos na primeira carreira do nosso trabalho. Então, pessoal, como aqui é apenas uma repetição, eu vou finalizar a carreira aqui e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já estou finalizando aqui, trabalhando ponto alto para cada ponto alto feito. Onde eu trabalhei duas correntes, eu fiz dois pontos altos, e onde eu trabalhei uma corrente, apenas um ponto alto. Então, essa carreira inteira é de ponto sobre ponto. Vai ficar com a mesma quantidade de pontos que a gente trabalhou na primeira carreira do nosso trilho, tá? Então, para finalizar, eu venho dentro da correntinha e trabalho o último ponto. Caso você queira fazer só assim, você pode puxar, cortar o fio para você fazer algum outro detalhe aqui, se você não quiser fazer uma moldura, por exemplo. No meu, eu vou trabalhar a moldura, então vou ensinar para vocês como que a gente vai fazer. Para começar então a moldura, quando você finalizar o seu último ponto, vamos subir aqui com uma, duas, três, quatro, cinco correntes. As três correntinhas vai ser equivalente a um ponto alto e duas vai ser o intervalo do leque. Vamos voltar nesse mesmo ponto alto que foi o último que a gente fez, passando por fora e nele vamos trabalhar três pontos altos. Então, fiz um, dois e três. Quando eu for finalizar a moldura, a gente vai ter mais dois pontinhos para formar o nosso leque aqui do cantinho. A partir de agora, eu vou trabalhar da seguinte forma. Vou fazer duas correntes. Vou sempre pular uma carreirinha. Na próxima, eu vou trabalhar passando sempre por fora aqui e vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Toda vez que você finalizar o bloquinho de três pontos altos, você vai fazer duas correntes, vai pular uma carreira, que no caso aqui é um ponto alto. Vai vir no próximo ponto, pegando assim por fora, e vai trabalhar o próximo bloquinho de três pontos altos. Aqui eu não vou contar para vocês quantos bloquinhos que eu irei fazer, porque cada pessoa fez de uma quantidade, de um tamanho diferente, e se você fez igual eu expliquei, vai dar tudo certinho para você intercalar. Então, finalizou um bloquinho, você vai fazer duas correntinhas e vai pular uma carreira, que é um ponto alto. No próximo, você vai trabalhar o bloquinho de três pontos. E vamos fazer dessa forma até chegar no final. Então, eu vou dar uma pequena adiantadinha e já retorno novamente com vocês.
Prontinho, pessoal, já deu uma pequena adiantada. Como eu expliquei para vocês, eu não vou contar quantos bloquinhos que deram, porque aqui depende do tamanho que você fez a sua base. Mas sempre fui trabalhando igual eu expliquei para vocês. A gente inicia aqui, ó, na primeira, segunda, na terceira carreirinha aqui, o primeiro bloquinho. Aí a gente pula uma carreira, na próxima faz um bloco. Pula uma carreira, na próxima faz um bloquinho. E aí dá certinho se você fez igual eu expliquei desde o início. O nosso último bloco vai dar aqui na carreira, onde a gente tem aqui o início dos nossos leques aqui para formar o relevo. Então, agora eu vou trabalhar duas correntinhas, vou pular essa carreira, vou vir na última carreira aqui e no ponto alto eu vou trabalhar 3 pontos altos. Esses 3 pontos altos, vamos trabalhar um leque aqui no cantinho. Então, vamos trabalhar os 3 pontos. Eu vou virar aqui o meu trabalho. Virei, vou fazer 2 correntes. Agora, eu vou voltar na mesma correntinha aqui e vou trabalhar um ponto alto. Vai ficar assim. Agora, na próxima correntinha, no próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Dessa forma, eu finalizei um leque aqui do cantinho, ficando assim. Nessa parte aqui agora, a gente vai trabalhar assim. Vamos fazer 2 correntes para ser de separação. Vamos pular 2 pontos de base. No terceiro ponto, trabalho o primeiro ponto alto do próximo bloquinho de 3 pontos. Para cada bloquinho, utilizamos sempre 3 pontos. E vamos trabalhar fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito, ficando assim. Faça 2 correntes, pule 2 pontos de base. No próximo ponto, trabalhe o primeiro ponto alto. No próximo, o segundo ponto alto. E no próximo, completa o terceiro ponto. Finalizado o próximo bloquinho aqui, faça 2 correntes, pule sempre 2 pontos de base. No próximo ponto, trabalhe o primeiro ponto alto. No próximo, o segundo e no próximo, completa o terceiro. Vamos trabalhando dessa forma até chegar no final. No final, vamos ter uma pequena alteração. Então, vou dar uma pequena adiantadinha e já retorno novamente com vocês. Prontinho, já deu uma pequena adiantada. Nessa parte aqui, de todo mundo tá igual. Aqui, após a gente completar o leque do cantinho, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bloquinhos. Quando você for fazer o leque aqui do cantinho, a única alteração que a gente vai ter aqui é que vamos pular 3 pontos ao invés de pular só 2 para dar certo aqui essa parte de baixo. Então, vamos pular 1, 2, 3. Aí, no próximo pontinho, a gente vai trabalhar o primeiro ponto alto. No próximo, o segundo ponto. E no último pontinho, vamos completar o terceiro ponto aqui. Então, a única diferença aqui dessa parte e da parte de cima também, nessa parte aqui, ó, onde vai ser a largura, a gente vai pular 3 pontinhos, ao invés de pular só 2, só aqui. E agora, a gente vai fazer aqui a parte da lateral novamente. Aqui eu vou trabalhar 2 correntinhas. E vou voltar no mesmo ponto aqui agora, passando por fora, e vou trabalhar 3 pontos altos, para finalizar o leque aqui do cantinho. Finalizados os 3 pontos altos, o nosso leque do cantinho ficará assim. Agora, a gente volta com aquela repetição, fazendo 2 correntes, pula uma carreira, que é um ponto alto. No próximo ponto, trabalha um bloquinho de 3 pontos altos, sempre passando por fora. Trabalhe agora 2 correntes para ser de separação. E após trabalhar aqui as 2 correntinhas, vamos pular uma carreira, que é um ponto alto, no próximo, trabalho o próximo bloquinho de 3 pontos. E vamos seguir assim, até chegar no final. Como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês.
Bom, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui, fazendo os bloquinhos subindo, trabalhando da mesma forma que a gente fez descendo do outro lado, e já cheguei aqui no final. Então, eu trabalhei os 3 pontos altos, fiz 2 correntinhas, vou pular uma carreira que é um ponto alto, vou vir na última carreirinha, e na última carreirinha, no ponto alto, eu vou trabalhar 3 pontos. Então, já fiz 1, 2 e 3. Finalizados os 3 pontos, faça 2 correntinhas. Aqui eu vou dar uma puxadinha para trabalhar um ponto dentro da correntinha aqui do nosso falso ponto, que é no mesmo ponto onde a gente trabalhou esses 3 pontos altos aqui. Então, eu vou vir aqui por dentro do mesmo pontinho e vou trabalhar um ponto alto. Aqui agora, pessoal, no próximo ponto, eu vou trabalhar o segundo ponto alto. E no próximo, vou completar o terceiro. Dessa forma, eu finalizei o meu leque do cantinho, ficando assim. Como na parte de baixo a gente pulou 3 pontos para finalizar a carreira, aqui a gente vai iniciar pulando 3 pontos para que os blocos fiquem na mesma direção. Aqui, então, quando a gente fez aqui do outro lado, a gente finalizou o bloquinho, pulou 3 pontos para fazer o leque do cantinho, certo? Então, aqui eu vou pular 3 pontos para iniciar. Então, eu vou fazer 2 correntes e vou pular 1, 2, 3. No próximo ponto, eu vou fazer o primeiro ponto alto do nosso bloquinho de 3 pontos. Quando você finalizar aqui o primeiro bloquinho, onde você pulou 3, agora, em todo o restante, você vai pular apenas 2 pontos na base. Então, você vai trabalhar 2 correntes, vai pular 2 pontos apenas. No próximo, vai trabalhar o primeiro ponto alto. No próximo, o segundo. E no próximo, completa o terceiro. Faça 2 correntes, pule apenas 2 pontos. No terceiro ponto, faça o primeiro ponto alto do próximo bloquinho. E assim, você vai fazer até chegar no final da sua carreirinha. Trabalhando o bloquinho de 3 pontos, 2 correntes, pula 2 pontos de base. Eu vou dar uma pequena adiantada aqui e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já estou finalizando aqui. Trabalhei, então, após o leque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bloquinhos, igual fizemos do outro lado. Para finalizar aqui, a gente vai finalizar o leque que a gente fez no início. Então, trabalhei 2 correntes, pulo 2 pontos de base. No próximo ponto, trabalho um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Se você quiser finalizar na terceira correntinha, deixando 2 de separação, fazendo ponto baixíssimo, você pode finalizar. Se você quiser fazer a finalização de forma disfarçada, você pode também. Aqui, como a gente vai trabalhar depois, eu posso só fazer o ponto baixíssimo, puxar um pedaço maior de fio e cortar. Que a nossa base ficou, então, finalizada. Bom, pessoal, com a base da passadeira finalizada, agora, para fazer o restante, que é o bico aqui de acabamento, eu tenho aqui um tapetinho do mesmo modelinho, mais adiantado aqui, ó, com 2 carreiras feitas. Você vai seguir a aula do tapete menor. Por quê? Porque o bico é igualzinho. Então, você vai lá na parte 2 agora, do seu tapete relevo. Eu vou deixar o link disponível na descrição, onde você vai iniciar aqui no cantinho e vai trabalhar em cada um dos intervalinhos aqui de 2 correntinhas, um lequezinho. Então, se você já fez o tapete relevo, é só seguir aqui que dá tudo certinho, tá bom? Então, não vou gravar a finalização da passadeira, porque é só você seguir a parte 2 do tapete, que é igualzinho, vai dar certinho. O que é que vai ser diferente? Para você fazer aquelas correntinhas para amarrar aqui, aí aqui vai depender do tamanho que você fez a sua passadeira para saber o tamanho do cordão que você tem que fazer, tá bom? Aí uma dica, você vai fazendo o seu cordão, mede aqui, ó, quantos centímetros que tem, que aqui vai dar mais de metro, certo? Você vai medir aqui tudinho, aí você faz um pouco mais de correntinha
para você poder fazer o lacinho no final, tá bom? Então, pessoal, como já tem a parte 2 gravada, eu vou deixar o link na descrição para você poder finalizar sua passadeira. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!